Fala, meus queridos, tudo bem aí com vocês? Tudo certo? Espero que todo mundo esteja se cuidando bastante, estejam tranquilos aí com as famílias, com os conhecidos de vocês em casa. E pela dificuldade que a gente está tendo de ter essas aulas presenciais, né, devido à nossa quarentena, eu vou começar a postar aulas pelo YouTube e essas aulas são aulas dos nossos conteúdos, das sequências deles. Tá? Então, estou tentando fazer aulas bem completas para vocês e que comportem aí praticamente tudo que a gente vai ver nessa sequência. Tá? Então, vou tentar fazer aulas bem objetivas, só que bem completas. Então, não vão ser vídeos curtos, tá? A gente está falando de vídeos aí de praticamente meia hora. Porém, eu vou tentar abordar o máximo possível que eu conseguir, com detalhes, com exemplos dessas aulas, para vocês terem aí como se fosse uma aula presencial, só não consigo responder na hora as perguntas de vocês, tá? Hoje, pessoal, vamos falar de um conteúdinho aí do segundo ano, que é a parte de calorimetria, parte de calor. Tá? Até já citei em aula com vocês a grande diferença, né, entre temperatura e calor. Tá? Calor é uma energia, tá? Enquanto temperatura tem a ver com a agitação das moléculas, né, o quanto que elas estão se agitando. Então existe uma diferença bem importante. Tá? Calor é uma energia e, por ser uma energia, existem formas dessa energia ser transferida para um corpo, para a gente ou para um material. Tá? Então existem várias formas da gente enxergar essa energia e essas formas desse calor chegar até esse corpo podem ocorrer de três jeitos. A gente chama isso de formas de propagação de calor, né? As formas de transferir, de propagar esse calor são três tipos, tá? O primeiro tipo é a chamada condução. Segundo tipo, convecção, e o terceiro tipo, irradiação. São formas de propagar, né, de transferir calor para um corpo. A primeira forma é aquela que é a mais conhecida, mais visual para todo mundo, que é a propagação de calor por condução. Como já diz o nome, né? Essa energia, esse calor, ele é conduzido por um corpo. Aqui tem um exemplo muito bom e muito simples, que eu tenho certeza que vocês já viram, que é o do metal sendo aquecido. Tá? Quem já cozinhou, quem já pegou e foi para uma panela fazer o seu miojo, já deve ter se dado conta disso. Que tu tá lá mexendo no teu miojo e aí tu deixa encostadinha a tua colher, o teu garfo, tu vai pegar ele, tá muito quente. Oh, mas espera, como é que a parte de cima tá quente se a parte de cima não tá encostando na panela, tá para fora da panela? Né? Como é possível colocar uma colher diretamente no fogo e ela esquentar todinha ela, mesmo a parte que não está em contato com o fogo? O nome disso é propagação de calor por condução. Quer dizer, essa partezinha aqui que está sendo esquentada pela chama, ela vai propagar, vai conduzir essa energia por toda a barra. Quer dizer, existe ali essa agitação de moléculas que vai ser transferida, uma empurrando a outra, até chegar na mão da pessoa. Quer dizer que esse calor ele é conduzido até a mão da pessoa. A gente chama então isso aqui de condução de calor. Tá? Quer dizer que literalmente uma partícula vai empurrando a outra, vai batendo na outra, as moléculas vão se empurrando, até chegar a essa agitação que tinha aqui na mão da pessoa. Por isso que é uma condução. Tá? Esse calor ele é conduzido até lá. Então essa é uma das formas do calor ser transferido, ser propagado, é por condução. O segundo jeito, né, o segundo tipo, é chamado de convecção. Esse não é tão visual para as pessoas, mas ele é também muito importante, tá? Porque a convecção é aquela forma do aquecimento de fluidos, de líquidos e gases, é o mais comum deles. Tá? Por exemplo, quando tu coloca uma chaleira com água, vocês já devem ter visto isso. Tá? A água começa a ser aquecida aqui embaixo, ó, na base, porém, graças à convecção, essa molécula, né, de água, por estar sendo aquecida, ela sofre uma dilatação. Então ela aumenta um pouquinho o seu volume. Aumentando o volume e mantendo a mesma massa que a molécula tinha, a densidade dela diminui.
fazendo com que ela comece a subir. Então quer dizer que a molécula de água quente, ela vai sair da base, né, da chaleira e vai começar a subir. E à medida que ela vai subindo, ela vai encontrando moléculas mais frias e ela também vai esfriando um pouquinho, fazendo com que ela volte pelo resfriamento para a base, que ela é aquecida de novo e vai subir. Então ela vai formar um ciclo. A gente chama isso de ciclo de convecção, que é justamente a molécula sofrendo aquecimento, subindo, dando lugar para a molécula fria, tá? Que depois também vai subir, e essa que subiu quente vai começar a ser resfriada e vai descer. Então tu tem um ciclo de aquecimento, né? Um ciclo de moléculas subindo e descendo, e elas formam exatamente esse circuito aí, né? Esse ciclo de convecção. Por que isso é importante? Vocês já devem ter visto isso nas panelas, né? Vocês colocam para esquentar a água e a própria água fica se mexendo lá dentro, né? Quem já cozinhou sabe que não é necessário, às vezes, dependendo do que tu está fazendo, mexer toda hora, justamente porque, graças à corrente de convecção, né, esse ciclo, vai ocorrer essa alternância interna dentro do fluido. O calor ele vai ser propagado e ele vai ser distribuído por toda a água por esse ciclo, né, por essa corrente de convecção. Então isso é muito importante, e também não acontece só na água, acontece também no ar. Tá? O nosso ar, ele passa também por essa corrente de convecção. Ele também chega perto do solo, ele aquece e ele sobe, dando lugar para o ar frio. E isso acontece, forma esse ciclo que também ajuda na formação de ventos e outras coisas. Então isso acontece também, tá? Também no ar, não só no líquido. Uma informação, uma curiosidade, é que graças a essas correntes de convecção, o que mais acaba enganando as pessoas é justamente que, graças a essa propagação de convecção, a parte mais quente do líquido, né, no aquecimento aqui, não vai estar aqui embaixo, vai ficar mais na parte de cima. E eu já fiz esse teste, tá? Colocando o termômetro. Quando a gente coloca o termômetro aqui embaixo, às vezes a temperatura dá bem diferente da que daria aqui em cima, justamente porque a parte quente está vindo para cima. Isso não acontece só aqui. Eu tenho ali, eu não sei se vocês estão enxergando, deixa eu ver se eu consigo mirar aqui, ó. Eu tenho um ar-condicionado, um split, e ele não é instalado lá em cima à toa. Tá? Existe uma tecnologia que pensou nessa corrente de convecção, e ele foi instalado lá em cima justamente porque lá no topo dele ele absorve o ar quente. Quer dizer, o ar quente entra por dentro do ar-condicionado e sai lá no compressor na rua, para depois ele colocar o ar frio para dentro. Então, até nisso a gente tem a ideia de propagação de calor, né? No caso, por convecção. O ar quente vai subir, né, do solo aqui do chão para o teto. No caso do ar-condicionado, ele absorve e coloca o ar frio, porque o ar frio vai descer. Então a gente tem essa corrente de convecção que ajuda no resfriamento também do ambiente. Tá? Então esse é o segundo tipo de propagação de calor, por convecção. Molécula de ar quente subindo, dando lugar para a molécula de ar frio. Então ela forma esse ciclo, essa corrente. Tá? E o terceiro tipo de propagação de calor é a propagação de calor por irradiação. Esse é o mais diferente dos tipos, porque esse é aquele onde não existe um contato direto com a fonte de calor. Só que, em compensação, a irradiação é aquela fonte, normalmente, de calor que é mais potente. Tá? A gente vai estar falando de objetos que vão estar com muito calor, com uma energia muito grande. Exemplo, coisas pegando fogo, né? Carvão, lenha, né? Tudo que chega tá tão quente ao ponto de ficar incandescente. Incandescente é aquele vermelho, né? Quando tu olha para o carvão e ele tá vermelho, né? Que a gente chama de brasa, tá? Ele já tá com a brasa. Quando o carvão fica vermelho, ele é tão quente que ele emite calor à distância. Tu coloca a mão, mesmo longe do carvão, e tu sente, né, a energia chegando até a tua mão. Essa energia à distância
é chamada de propagação de calor por irradiação. Quer dizer, tu consegue esquentar um objeto à distância, sem ele estar perto. Então isso é muito usado em objetos assim, muito quentes. Um outro exemplo da onde a gente tem a irradiação era naquelas lâmpadas incandescentes, já diz o nome, né, incandescente, que era aquela lâmpada que tinha molinha dentro, aquela que estourava a molinha, era a lâmpada mais amarelada. Aquela lâmpada é um exemplo que tem a propagação de calor por irradiação. A molinha fica tão quente que ela própria começa a emitir calor. Então, quando o próprio objeto começa a emitir calor, a gente está falando de uma irradiação. Quer dizer que o calor, a energia dele é emitida à distância, ele não precisa tocar que nem na condução, não precisa ter molécula de ar quente e ar frio subindo e descendo, simplesmente ele consegue emitir calor e aquecer a distância. Um grande exemplo de algo que aquece assim por irradiação é o Sol, né? Nossa estrela principal, ela faz o aquecimento na Terra, né, à distância, por irradiação. Tá? Então, esse é um dos exemplos. Eu até tenho aqui no próximo slide um exemplo das três coisas ao mesmo tempo, né? Dos três casos. Né? Condução, a panela de ferro, ou de metal, de alumínio, tanto faz. Né? Ela todinha, ó, o cabo dela, tudo dela vai ser aquecido por condução. Porque se só a panela estando em contato com uma fonte de calor, já é o suficiente para esse calor ser propagado por condução para toda ela. Então, se essa panela esquenta inteirinha, é por condução. Tá? Aqui dentro a chaleira de café, deve ser de café, não sei. Quer dizer, o aquecimento aqui interno do líquido é feito por convecção, molécula de ar quente, ar frio, dando espaço, né, formando aquela corrente, esquentando tudo. Né, convecção. E aqui, né, a lenha emitindo radiação, né, emitindo essa energia térmica, esse calor à distância. Tá? Então a gente tem os três tipos aqui, né, de propagações de calor num mesmo desenho, numa mesma representação. Só para vocês terem, então, esses conceitos aí bem definidos de como o calor, né, ele é diferente de temperatura. Ele é realmente uma energia. E como que a gente descobre e calcula esse calor? É aí que a gente vai chegar na nossa aula de hoje. Tá? A nossa aula de hoje termina aqui em quantidade de calor, mas eu vou mostrar exemplos, então ainda tem aí bastante coisa para a gente ver. Tá? Bom, como a gente determina o valor, né? A gente chama isso de quantidade de calor, né? O quanto de calor que tem, essa energia, quantidade. Então, como se determina a quantidade de calor? Eu até coloquei uma fórmula, já vou falar sobre ela, mas primeiro vamos entender então o que é essa quantidade de calor. Tá? É a energia recebida ou cedida pelo corpo ao variar a sua temperatura. Quer dizer, a quantidade de calor é uma energia que o corpo ou vai receber, ou vai ceder, ou vai perder. Para quê? Para mudar a temperatura. Um jeito muito bom da gente pensar nisso é no caso dos alimentos. Tá? Eu até peguei aqui dois exemplos que acho que boa parte das pessoas gostam, né, que são os hambúrgueres. E eu peguei aqui a tabelinha nutricional dos dois, só para a gente ter esse comparativo. Eu não vou falar de nada relacionado à nutrição, nem se é bom ou ruim, nada sobre isso. A questão justamente energética. Tá? Olha aqui, ó, calorias. Tá? Calorias, pessoal, vem daqui, ó, da palavra calor, né? Calor, calorias, quer dizer, é a energia que tu vai ganhar ao consumir esse hambúrguer. Tá? No caso do Big Mac, ó, se tu comer todo o Big Mac, tu vai ingerir, na verdade, tu vai ganhar pro teu corpo, né? Vai ser transferido pro teu corpo 504 quilocalorias de energia. Tá? Isso são 504 mil calorias de energia. Não estou aqui para dizer se isso é muito ou é pouco, tá? Isso aí cada um sabe da sua alimentação. Mas quer dizer, tu está ganhando essa energia. E uma coisa que vocês já perceberam, quando tu começa a comer muito, né, tem gente que come, acontece uma coisa, o corpo começa a suar, né? A pessoa come tanto, come aquela feijoada, comeu aquele churrasco até não aguentar mais, começa a suar aqui na testa. Oh, por que eu estou suando de tanto comer? Pois é, tu conseguiu absorver tanta energia, né, que a tua temperatura está aumentando, a temperatura interna eleva, então teu corpo começa a suar para dar aquela resfriadinha. Quer dizer, ingerir, né, trazer esse calor, essa energia para o teu corpo vai fazer mudar a tua temperatura. Esse é um caso do teu corpo ganhando energia, ele está recebendo. Porém, existe o caso de perda de energia do corpo, que é quando tu sente frio.
Então tu come e tal, fica lá tranquilo, passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas. Aí que nem eu aqui, ó, tô de regata hoje porque eu tô gravando a aula num domingo, num sábado, e hoje tá 32 graus, né? Posso até mostrar aqui pra vocês, só pra vocês verem que, na verdade, agora tá 31, tá? Mas tá lá, ó, 31 graus de temperatura. Então eu tô de regata. Só que vamos dizer que eu espero o fim da tarde, temperatura dá aquela baixadinha e vou sair ali na rua. Não deve ninguém sair na rua, tá? Durante a quarentena. Mas eu posso sair ali na minha área e sinto aquele frio, né? Acho que tá na hora de botar uma camisa um pouco maior, mais quente. Essa sensação de frio é justamente o corpo perdendo energia. Quer dizer, a gente está cedendo a nossa energia para o ambiente, essa sensação de frio. E também a gente chama isso de quantidade de calor. A gente está perdendo essa energia, a gente está perdendo calor. Qual a diferença do ganhar e perder calor? É o sinal que a gente vai usar. Quando o corpo ganha calor, o que é essa quantidade de calor vai ser positiva. Quando a gente perde calor, vai ser negativo o quê? Então, ganhar calor, corpo absorvendo, aumentando a temperatura. Quando o corpo está perdendo calor, o que é negativo? Porque a gente está baixando a nossa temperatura. Quando eu digo nossa, estou falando de qualquer corpo em modo geral, não precisa nem ser o ser humano, pode ser até mesmo a barra de ferro, que nem as do exemplo anterior ali, das propagações de calor. Tá? Se tu quer resfriar o material, esfriar ele é porque a temperatura vai baixar, o que é negativo, ele está perdendo calor. Né? E assim por diante. Tá? Tem o exemplo aqui do lado, né, do Whooper. Tá? Ele é um pouquinho mais calórico, significa que tu vai ganhar mais energia ao consumi-lo. Então, no caso do Whooper, teu corpo vai absorver, né, vai receber 720 mil calorias ou 720 quilocalorias de energia. Tá? Como a gente vai determinar essa quantidade de calor? Tá aqui a formulazinha, ó. Quantidade de calor, que é justamente o valor que nem esses aqui, ele é igual a massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. Então, Q igual a mc delta T. O que significa esse delta T? Variação de temperatura. Significa que é obrigatório que existam ali duas temperaturas. O corpo, né, tem que variar a sua temperatura para receber ou perder calor. Tá? Se não ocorre variação de temperatura, não tem calor recebido ou cedido. Tá? O que é zero se não muda a temperatura. Então é obrigatório que exista uma variação de temperatura para que a gente esteja absorvendo ou cedendo energia. Então, para existir o valor no Q, né, para o Q não ser zero, tem que variar a temperatura. Tá? Então, se não varia a temperatura, o Q é nulo, ele é zero. E essa fórmula é conhecida aí nos cursinhos afora como Q macete. Ó. Q igual a mc delta T, Q macete. Não façam confusão aí com a palavra que eu estou dizendo. Tá? Q macete, então, para decorar, né, para ficar rápido e fácil de lembrar, é a fórmula para descobrir calor. Então, sempre que eu falar para vocês como eu vou descobrir calor, Q macete. Que é essa formulazinha aí que vocês estão vendo. O que é importante? Muito importante quando a gente fala em calor é olhar as unidades, todas as unidades. Então, aqui, ó, para calor vão aparecer duas unidades, calorias, né, que nem a gente tem aqui, por exemplo, no exemplo da tabela nutricional, e a outra opção seria joule, que se vocês pegarem um alimento qualquer aí na casa de vocês, um clube social, uma bolachinha, qualquer alimento, tá? Já vai aparecer lá nas informações nutricionais, tanto em quilocalorias quanto em quilojoule. Então já vem na tabela nutricional as duas opções, mas pra gente, então tem as duas opções, caloria e joule, lembrando que no sistema internacional, joule é a unidade, mas nessa matéria, quantidade de calor é mais comum ver em calorias, né? É mais comum de ver, mas no sistema internacional é joule. Massa, né? O quanto que o corpo tem, né, de matéria, popular que as pessoas chamam de peso, mas a gente não deveria chamar de peso, a gente deveria chamar de massa mesmo. Tá? Então, massa, grama ou quilograma normalmente, mas nessas questões a maioria delas é em grama. Tá? Já estou avisando vocês com antecedência. Calor específico, essa é a letrinha diferente para todo mundo, tá? Que é um C minúsculo. Calor específico é uma propriedade muito importante dentro do calor, porque ela é uma característica do material do corpo que a gente está tratando.
Então esse calor específico é o responsável por mostrar o quão fácil ou difícil é para o material ganhar ou perder calor. Isso significa que quanto maior é o teu calor específico, o número, o valor, mais energia tu precisa para conseguir mudar a temperatura dele. Então objetos que tenham um calor específico grande vão ser muito difíceis da gente conseguir mudar a temperatura. Objetos que tenham um calor específico pequeno são muito mais fáceis da gente mudar essa temperatura. A gente inclusive pode pensar o seguinte, que o bom condutor térmico, que é aquele que eu consigo mudar rápido a temperatura e fácil a temperatura dele, ele vai ter um calor específico pequeno. Normalmente metais, tá, gente? Os metais têm calor específico pequenos porque eles são bons condutores térmicos. Os maus condutores térmicos são aqueles em que tu vai precisar de bem mais energia para mudar a temperatura deles. Acho que o maior caso disso são, por exemplo, madeira, concreto, água, entre outros materiais aí que são bem mais difíceis, né, para mudar a temperatura. Só vocês verem que o caso da colher de pau, né, de madeira, ela demora muito mais tempo para esquentar do que uma colher de metal. Então tá aí um dos casos. Quer dizer, o calor específico dela é bem maior do que de um metal, como o alumínio, o aço inox e assim por diante. Tá? Então, esse calor específico, ele é um valor, ele é um número do material. Então, normalmente as questões dão pra gente esse valor. Tá? E a unidade dela é meio estranhazinha mesmo, mas é essa aqui, ó. Caloria dividido por grama vezes grau Celsius. É a mais comum. Podem aparecer outras, mas essa aqui é a mais comum pra gente. E variação de temperatura é uma variação de temperatura. Significa que tu vai ter duas temperaturas, uma inicial e uma final. E as unidades aqui que vocês já conhecem, tá? A gente já trabalhou com isso, que é graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Tá? Mais comum para nós aqui nessa matéria seria o grau Celsius. Vamos ver exemplo? Vamos trabalhar usando essa fórmula e ver como se comporta essas questões. Tá? Eu considero essas questões que eu vou mostrar bem simples, mas vai muito aí da interpretação de cada um. Tá? Então vamos ao primeiro exemplo. Ó. Uma peça de ferro, olha o material aqui, tá? Depois ela vem inclusive a informação do calor específico do ferro. Ó. Uma peça de ferro de 50 gramas tem temperatura de 10 graus Celsius. Qual é o calor necessário para aquecê-lo até 80 graus Celsius? Calor específico do ferro, ó, vale 0,11 caloria grama por grau Celsius. Então vamos primeiro anotar essas informações, que eu botei todas aqui, ó. Todas as informações estão aqui. Primeiro a massa, ó. A massa do ferro, ó, anotei ali, ó, 50 gramas. Tá? Então o M, 50 gramas. Ele tinha 10 graus Celsius de temperatura. Então essa é a nossa temperatura inicial. Tá? Eu chamo de T0 a temperatura inicial, mas vocês podem chamar também de TI para temperatura inicial. Eu uso T0. Tá? E eu quero saber qual o calor necessário, então eu quero descobrir o valor do Q, tá? Q maiúsculo, para aquecer essa peça de ferro até 80 graus Celsius. Então, para a temperatura final dessa peça ser 80 graus Celsius. Então, vejam aquilo que eu disse, né? Tem variação de temperatura, tá? Essa temperatura vai aumentar de 10 para 80, então tem um aumento grande aí de temperatura, e eu quero descobrir qual é a energia necessária para isso. Vamos lá. Ó, fórmula para descobrir, então, quantidade de calor, né? Para descobrir o calor. Que macete, tá? Q igual a mc delta T. Só que eu vou fazer uma coisa, e eu vou fazer isso aí, ó, sempre que vierem as duas temperaturas de forma separadas, tá? Eu, em vez de usar o delta T, pessoal, eu vou tirar o delta T e eu vou usar no lugar do delta T, T menos T0, quer dizer, temperatura final menos temperatura inicial. Então, sempre eu vou fazer isso, tá? Quando vierem separados, eu no lugar do meu ΔT, eu vou colocar assim, ó, temperatura final menos temperatura inicial. Tá? E tem que ser nessa ordem, não inventa de botar na ordem que tu quiser, ou que nem muita gente faz, a maior menos a menor. Não é isso, tá? Porque se a temperatura diminuiu, não vai ser a maior menos a menor. Então usa na ordem que está aqui, ó, temperatura final menos a inicial, tá? Então a fórmula vai ficar assim, ó, massa vezes calor específico vezes a variação na temperatura, né, que no caso a temperatura final menos a temperatura inicial. Uma coisa bem importante, dá uma olhadinha
sempre que vier o calor específico na unidade que ele está aparecendo, tá? É muito importante isso, e eu até perco mais tempo nessas primeiras questões para vocês verem esses detalhes, tá? Essa unidade aqui, ó, do calor específico, a gente vai usar como guia em todas as outras grandezas. Por quê? Porque se aqui está aparecendo caloria, significa que a minha resposta do Q vai dar calorias. Tá? Se aqui está aparecendo gramas, significa que tu é obrigado a usar na massa grama também. Tá? Então, sempre dá uma olhadinha aqui se está gramas e compara com a unidade de massa que veio. Se aqui tivesse vindo quilogramas, mas aqui no calor específico tá gramas, tu não ia poder sair calculando direto, tu ia ter que fazer uma transformação, tu ia passar essa massa para gramas, tá? Então, dá uma olhadinha para ver se as unidades estão batendo, e a mesma coisa aqui, ó. Veio graus Celsius no calor específico, tem que garantir que as duas temperaturas estejam em graus Celsius. Se a questão te desse em Fahrenheit ou em Kelvin, tu também teria que fazer a transformação, tá? A gente não pode calcular com unidades diferentes, mas não é o caso dessas questões aqui, tá? Elas já vieram certinhas para calcular. Mas cuidem bastante disso na hora de fazer a questão. Vamos fazer a substituição e calcular então. Tá? Massa 50 gramas, ó, no lugar do M eu vou botar o 50, vezes, ó, botei um pontinho ali, ó, vezes 0,11, que é o calor específico do ferro, vezes a variação na temperatura. Então, entre parênteses, eu botei temperatura final, que é 80, menos a inicial, que é 10. Tá? Não esqueçam de resolver o parênteses, tá? Não façam nada com ele antes de resolver. E como eu sei que vocês são bem ligeiros, a gente já vai fazer essa multiplicação aqui primeiro, tá? E depois já fazemos junto o parênteses, tá? Então, multiplica aqui, ó, 50 vezes 0,11, vai sair 5,5, tá? Então, 50 vezes 0,11 dá 5,5, e aqui dentro do parênteses fiz 80 menos 10, que dá 70. Então, a gente vai multiplicar, ó, 5,5 vezes 70, vai dar o número 385 calorias. Isso significa o que essa resposta? Que foi necessário para a barra de ferro, para ela sair de 10 graus Celsius até 80, receber 385 calorias. Tá? Então quer dizer que com 385 calorias tu conseguiu aumentar essa quantidade, né, de ferro, 50 gramas, de 10 para 80 graus Celsius. Então essa é a nossa resposta, ok, igual a 385 calorias. Vamos ver um segundo exemplo? Tá? O segundo exemplo, ainda dentro da mesma coisa, do mesmo conteúdo, só que com perguntas diferentes. Tá? Então, aqui vai mudar um pouquinho a pergunta. Eu vou ler com vocês essa questão e acho que agora vocês já vão estar mais ligeiros. Ó. Um corpo de massa 50 gramas recebe 300 calorias e sua temperatura sobe de 10 até 30 graus Celsius. Determine o calor específico da substância que o constitui. Mudou a pergunta, tá? Eu não quero saber mais o calor, que nem na questão anterior. Eu quero descobrir o calor específico. Então, tu quer descobrir o Czinho. A questão te deu a massa, e é a mesma da questão anterior, 50 gramas, e te deu um valor, ó, de calorias. Esse valor de calorias é o Qzão, é o Q. Aí a quantidade de calor. Então cuidem com isso, porque essa questão está nos dando pronto o valor do Q, 300 calorias. Nos deu duas temperaturas, então sempre a primeira ali informada é a inicial, a próxima é a final. Tá? Então temperatura inicial 10 graus Celsius foi até 30 graus Celsius. E a gente quer descobrir o Czinho. Olha só, peguei exatamente a mesma fórmula do slide anterior, ó, que eu já tinha colocado aqui, tá? Com o ΔT já substituído por T menos T0. Então aqui a gente já está usando a mesma situação. Tá? Nem botei a primeira fórmula, aquela do ΔT, porque aqui já não tem necessidade, nós temos duas temperaturas separadas. Então, tendo já a formulazinha aqui, vamos substituir tudo para calcular. Então dá uma olhadinha, ó, quantidade de calor. A questão tinha me dado 300 igual a massa 50 gramas, vezes o calor específico que a gente quer achar, então eu não substituo esse Czinho, deixa ele ali, vezes, ó, dentro do parênteses, T menos T0. Então, temperatura final, 30, menos a inicial, 10. Tá? Bem importante, tá? Esse caso aqui, ó, só verifiquem, quando a questão pedir o calor específico, verifiquem se as temperaturas estão com as unidades iguais, tá, pessoal? É bem importante isso. Tá? Mas no caso aqui tá tudo certo.
Então vamos lá, ó. O que eu vou fazer aqui primeiro? Vou resolver o parênteses, tá? Porque é uma multiplicação que tem aqui, e como eu tenho uma letra aqui, não tem muito o que fazer ainda. Então, vamos resolver o parênteses primeiro. Então, ó, eu não mudei nada aqui desse lado esquerdo do igual, deixei o 50C aqui, ó, 50 junto do C, né? E dentro do parênteses eu fiz 30 menos 10, que dá 20. Tá? Agora a gente vai para uma multiplicaçãozinha. É o famoso aqui, ó, chuveirinho, né? Faz aqui 50 vezes 20. E não esquece de deixar o C, que é ele que a gente quer descobrir. Então, não mexer ainda no calor aqui, né? Igual a 50 vezes 20 dá 1000 vezes o C, que a gente quer descobrir. Agora que a gente toma o cuidado na hora de isolar esse C, tá? O calor específico. Tá? Então, a minha dica para vocês, não precisa trocar de lado ele para resolver o cálculo. Se ele está do lado direito, deixa ele do lado direito, porque às vezes a gente troca ele de lado e acaba nos embananando, muda sinal desnecessariamente. Então, deixa ele do lado direito, ele não está atrapalhando ninguém, tá? Simplesmente eu vou tirar esse 1000 daqui, ó, e vou passar ele dividindo, tá? Já que ele está multiplicando C, vou passar ele dividindo 300, então eu vou ficar com 300 dividido por 1000, tá? Cuida bem da ordem, ó, é o 1000 quem passa dividindo, tá? Então o calor específico vai dar 300 dividido por 1000. Agora a gente escreve bonitinho, ó, calor específico vai dar igual 300 dividido por 1000 dá 0,3. E aí a unidade é essa aqui, ó, caloria dividido por grama vezes grau Celsius, que é a temperatura. Então 0,3 caloria dividido por grama vezes grau Celsius é a nossa resposta para o calor específico. Se quiserem analisar essa resposta, isso significa que, vamos ver se vocês me entendem, que é necessário 0,3 calorias de energia para cada 1 grama do material mudar 1 grau Celsius. Olha só, é necessário 0,3 calorias de energia para cada 1 grama daquele material variar 1 grau Celsius. Tá? Então é daí que a gente tem esta unidade aqui do calor específico. E uma última questãozinha aí de vestibular. Vou fazer ela junto com vocês. É uma questão até bem simples, tá? Mas vou fazer ela com vocês e é a última da aula de hoje. Ó. Desculpa aqui na garganta, tá brabo. Em um laboratório de física, uma amostra de 20 gramas de cobre recebeu 186 calorias de calor de uma determinada fonte térmica. Sabendo que o calor específico do cobre é 0,093 calorias grama por grau Celsius, determine a variação da temperatura sofrida pela amostra. Então, o que a questão está nos dando? Está nos dando a massa, tá, da amostra, 20 gramas, o calor recebido, então Q igual a 186 calorias, nos deu o calor específico do cobre. Ó, vejam que o cobre tem um calor específico bem pequenininho, quer dizer que ele é um ótimo condutor. Tá? Bem pequenininho, 0,093 calorias grama por grau Celsius. E a gente quer descobrir a variação da temperatura. Variação é o ΔT. Tá? Não é o T final, o T inicial, é o ΔT. Então, essa é uma questão onde a gente vai pegar direto aquela primeira fórmula que eu mostrei, o que macete, e a gente vai isolar o ΔT. Só que não tem nada para mexer aqui, as unidades estão todas certinhas, ó, a massa está em grama, bateu o calor específico. O calor está em cal, bateu o calor específico. Consequentemente, a gente vai achar a temperatura em graus Celsius. Então, vamos substituir tudo aqui e calcular. Tá? Substituir o Q por 186, a massa por 20 gramas, vezes o calor específico, que é esse número mesmo aqui, 0,093, vezes o ΔT, que é o que a gente quer descobrir. Tá? Faz essa multiplicação do 20 vezes 0,093, tá? Cuidado com isso, então vai ficar 186 igual a 1,86, que é o valor dessa multiplicação, vezes o ΔT. A mesma coisa lá do caso da questão anterior, exemplo. Tá? Se o ΔT que a gente quer descobrir está do lado direito, não mexe, deixa ele ali do lado direito. Só pega o número que está do lado dele e passa dividindo. Tá? Já que está multiplicando o número, passa dividindo. Então vai ficar 186 dividido por 1,6. Tá? Então a variação da temperatura dá o calor dividido por essa multiplicaçãozinha aí.
Então, 186 dividido por 1,6 dá exatamente 100 graus Celsius. Então, o nosso ΔT quer dizer que a variação na temperatura foi de 100 graus Celsius. Quer dizer que esses 186 calorias fizeram com que essa amostra, né, de 20 gramas de cobre aumentasse 100 graus Celsius na sua temperatura, que é a alternativa B da questão 100 graus Celsius. Tá, meus queridos? Aulinha de calor, propagação de calor de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado da aula. A gente vai nos falando aí. Obrigado pela atenção. Valeu, meus queridos.